Queridos, estamos entrando no seu lar com o programa Encontro com Cristo, programa abençoado, todos os sábados, 12 horas. E hoje nós estamos aqui gravando um programa especial para você, que é o culto de entrega do EJC, Encontro de Jovens com Cristo. E você vai poder acompanhar este culto, a palavra abençoada, então não saia daí. Mas antes eu quero deixar uma palavra para você neste dia, que está em Eclesiastes capítulo 12, versículo 1 e 2, diz assim: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha a dizer, não tenho neles contentamento. Antes que se escureça o sol, a luz, a lua e as estrelas e tornem a vir as nuvens depois da chuva. Esta é uma palavra que ela nos remete a fazermos algo em prol da obra do Senhor enquanto é dia, enquanto somos jovens, enquanto temos vigor, enquanto temos força, e o Senhor também te chama para esse trabalho. Então, se você sentir no coração de fazer parte da obra do Senhor, fale conosco, procure a sua igreja e se coloque, aliste-se no exército de Deus, no exército do Senhor, para fazer a sua obra. Deus quer que você faça parte deste exército e vai ser uma bênção. Você vai sentir a alegria de fazer parte da obra do Senhor. E através deste programa a gente espera incentivá-lo a estar ombreado conosco nesta grande obra que é trabalhar para o Senhor, trabalhar na sua obra, levar almas para o reino de Deus. Deus abençoe e aproveite as imagens. Todo aquele que tocar abençoado será. Todo aquele que tocar abençoado será. As minhas mãos estão cheias das suas bênçãos. Os meus pés estão cheios das suas bênçãos. Os meus pés estão cheios das suas bênçãos. Todo aquele que eu pisar abençoado será. Todo aquele que eu pisar abençoado será. Os meus pés estão cheios das suas bênçãos. Meu coração está cheio das suas bênçãos. Meu coração está cheio das suas bênçãos. Todo aquele que abraçar, todo aquele que abraçar, meu coração está cheio das suas bênçãos. Digo EJC, o EJC está cheio
suas bênçãos. Todo aquele que entrar abençoado será. Todo aquele que entrar abençoado. O EJC está cheio das suas bênçãos. Queria que você cantasse comigo essa música. Ela diz assim: eu não mereço tanto amor, eu não sou. Sempre o adorarei com amor. Coloca a mão no teu coração e diga mais uma vez: eu não mereço tanto, eu não, do céu, a dor que passou meu rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Grite por ele. Suas mãos o mais alto que você puder, o mais alto que você puder, o mais alto que você puder. É como se um guarda, um soldado chegasse e dissesse assim: mãos ao alto. Você estará a mãos dele agora. Nessa hora, quando você levanta suas mãos o mais alto possível, o Senhor está dizendo, o Espírito Santo de Deus está dizendo, não é na tua força, mãos aos altos, te rende a mim. Te rende a mim, porque é eu que vou fazer, é eu que vou transformar, é eu que vou quebrar cadeias, e vai começar em mim e em ti. Aleluia, aleluia. Nos rendemos a ti, Senhor. Entregamos a ti o nosso coração, entregamos a nossa vida, a nossa ansiedade, as nossas preocupações, entregamos a nossa família, entregamos esses convidados, entregamos a ti, Senhor, o sacrifício que cada um faz, que cada um tem feito. Talvez aquele que ainda não fez assim tão sacrifício, mas a tua palavra diz que é melhor obedecer do que sacrificar, porque o maior sacrifício já fizeste por nós, mas tu estás nos atraindo para este lugar, para fazer a obra em nosso coração. Aleluia. Por isso renda-se ao Senhor, entregue ao Senhor a tua ansiedade, a tua preocupação. Entregue ao Senhor, porque Ele é Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, e a palavra dEle não falha, a palavra dEle não falha, a palavra dEle não falha, a palavra dEle não falha. Aleluia. Se a palavra do seu pai falhou, se a palavra do governo falhou, se a palavra do seu líder falhou, a palavra do Senhor não falha.
E a palavra do Senhor nessa noite é: se renda a mim. Se renda a mim. Ele é o rei. É reino. Ele é o rei. Quando Ele é reino, Ele é dono de tudo. Ele é dono da minha vida. Como o rei, Ele é dono de tudo. Nada é nosso, tudo é dele. Essa igreja é dele, essa reunião é por Ele. É tudo para Ele, é tudo por Ele. Ele é o nosso general. A adoração é para Ele. Ele é o nosso líder, aquele que nos direciona. É o nosso pastor que não falha. Aleluia. Por isso nessa noite, o que vai fazer a diferença, talvez não seja o que você já fez lá atrás. O que vai fazer a diferença é a capacidade que você tem de abrir o teu coração e dizer: Senhor, usa-me a mim. Ezequiel 37, verso 1 diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu vi que eram muitos numerosos, sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Ele me perguntou: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, Tu o sabes. Então Ele me disse: profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: fazei entrar a vós o Espírito e vivereis. Porém, nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porém em vós o Espírito e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Portanto profetizei como me deu ordem. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Olhei e vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles, mas não havia nelas espírito. Então Ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como Ele me ordenara. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército de grande em extremo. Então Ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Ele diz: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor, eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair delas. Ó povo meu, eu vos trarei a terra de Israel. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair delas, ó povo meu. Porém em vós o meu Espírito, e vivereis, e vós porém na vossa terra. Então sabereis que eu sou, eu o Senhor, disse isso, eu fiz, diz o Senhor. Aleluia, aleluia. Pai, continua falando ao nosso coração. Te adoramos, bendito. Aleluia. Podem sentar, querido. Prometo que eu vou ser bem rápido. Mas eu queria que você não conversasse com ninguém. As inscrições já pararam lá atrás. O Senhor trouxe uma palavra poderosa ao meu coração. Porque, observe bem, queridos, esse texto, se você observou, se você prestou atenção nesse texto, ele fala de milagre. Bota lá aquela imagem, por favor, filho. Quando você olha essa imagem, o que você lembra? Mortos, sem esperança, sem vida. O que mais? A gente lembra cemitério, a gente lembra tristeza, a gente lembra dor, deserto. A gente olha essa imagem, tudo que a gente vê, menos esperança, menos vida. Essa imagem é tenebrosa, são ossos, sonhos aqui estão mortos. Aqui não há nem uma identidade mais, os ossos se misturaram. A gente não sabe mais o nome de ninguém aqui. Ficaram sem forma e vazio. Isso é só uma imagem. Mas o que eu quero trazer para a gente refletir é que essa imagem representa espiritualmente, às vezes como a gente se encontra, como essas pessoas que vão estar ali se encontram, sem forma e vazio, sem esperança, sem alegria, sem vida, com o coração já não bate, porque espiritualmente estão mortos, já não tem referencial nenhum,
se alguém não olhar com misericórdia para cá, vão continuar sendo mortos, vão continuar sem esperança, vão continuar perdidos, vão continuar no deserto. E aqui fede, porque o pecado fede, o pecado afasta, a gente não quer ficar próximo. Mas o Senhor, Deus, através da sua palavra, levou Ezequiel e fez com que ele contemplasse esses ossos, porque representava o povo naquele momento, que estava sem esperança, estava sendo escravizado, estava sendo subjugado pela Babilônia. Que quando olhar pelos olhos naturais, talvez anos, séculos, para que acabasse aquele domínio, porque era a potência da época. Era como se fosse potência hoje os Estados Unidos, mas essa que era hegemônica mesmo, hoje os Estados Unidos Mas não havia esperança, porque como que a gente olha com os nossos olhos naturais, problemas ou potência daquele tão grande, como é que a gente olha, olhando para a gente tão frágil, tão insignificante, já está acostumado com escravos, sendo escravo, já está acostumado sem esperança, e a desesperança adoece, e a desesperança muitas das vezes faz você ficar triste, isola, faz a gente perder a vontade de viver, e muitas das vezes a gente pensa em tirar a nossa própria vida. Mas existe uma palavra, existe uma promessa. Deus que criou todas as coisas, numa palavra, Ele poderia dizer assim, levar Ezequiel e dizer, Ezequiel, olha o meu poder, e mandar que criasse carne, que criasse nervo, que a pele, e Ele mesmo podia ter dado a palavra, porque Ele criou todas as coisas na palavra. Mas Ele chamou Ezequiel para levar esperança àquele povo. Ele primeiro encorajou Ezequiel. Ele primeiro mostrou, revelou o poder dele a Ezequiel. Nessa noite o Senhor está te atraindo para cá, para te dizer que Ele vai te renovar, que Ele precisa de você, que nós estamos no lugar certo, na hora certa. Você está sendo chamado, não porque, até me expressei mal, não é porque o Senhor precisa da gente, é porque a gente precisa dEle. Porque quando a gente faz, quando a gente se coloca no centro da vontade do Senhor, Ele faz em nós para fazer através de nós. Essas pessoas estão sem esperança. Esses jovens, eles estão se matando por qualquer coisa. Eu comentei aqui, essa semana eu conversei com uma pessoa próxima, um funcionário, e ele disse que estava vendo alguns jovens conversando lá na rua dele. Não brigaram, não discutiram, não fizeram nada, só estavam conversando. E de repente, um deles se levantou sem discussão nenhuma. Saiu de lá, demorou uns 5 minutos, voltou com uma arma na mão. E ele chegou com essa arma, ele pensou até que ele ia mostrar a sua arma para eles. E aí ele chegou e deu um tiro na perna de um dos que estavam lá conversando. E quando esse jovem que foi receber o tiro caiu no chão, ele foi lá e apontou e deu mais 3 tiros nele. Na frente dele ali, na frente de todo mundo, na frente da rua, era de dia. Na frente de todo mundo, na rua. Só que graças a Deus o revólver falhou, ele disse. E na hora que ele falou isso, o Espírito Santo de Deus tocou em meu coração e fez pensar que alguém, uma mãe, talvez estava orando por aquele jovem. E o Senhor poupou aquele jovem com propósito. E alguém, a gente precisa orar para que o Senhor levante alguém para alcançar esse jovem. Não tem como saber quem é. Mas eu creio que aquela vida foi poupada com um propósito. Quantas e quantas vezes, quantas e quantas vidas eu e você tem visto na televisão, talvez até na nossa vizinhança, no nosso dia a dia, o índice de violência nessa cidade está grande e às vezes traz desesperança. A gente olha e diz assim, eu não tenho força, eu não consigo com os olhos materiais, a gente não vê solução. Ou então a gente acha que a solução está no governo, mas a solução está no Senhor. O Senhor te atraiu aqui para te dizer que não é na nossa força, não é na nossa estratégia, não é na nossa, é na nossa dependência. E você sabe qual é o maior sinal de humildade? O sinal de humildade não é a gente sempre achar que o outro é melhor do que a gente. O maior sinal de humildade diante de Deus é quando a gente aceita a vontade de Deus na nossa vida. Porque para a gente aceitar a vontade de Deus na nossa vida, a gente precisa ser capaz de esvaziar de nós mesmos. E aceitar a vontade dEle. Ele nos leva para a linha de confronto, para o lugar de confronto. E talvez você esteja aqui sendo confrontado pelas situações do dia a dia. Talvez você esteja aqui pensando assim, eu vou lá, você é um soldado, mas eu sou um soldado ferido. Mas eu quero te dizer que o médico dos médicos está aqui para cuidar da tua vida, cuidar do teu coração, para sarar a sua ferida, para dizer que a depressão vai embora, que a tristeza vai embora.
Não porque os problemas, não porque Ele é Deus e todos os seus problemas serão realizados, mas Ele diz assim, que no mundo você vai ter tribulação, nós teremos tribulação, mas Ele disse também que nós teríamos paz em nosso coração, que excede o nosso entendimento, que a gente precisa estar resistente, porque essa tribulação vai passar, e a nossa esperança é nele. Então, querido, quando a gente olha para esses ossos aqui, espiritualmente representa, eu quis trazer para representar aqueles jovens que vão estar ali, espiritualmente mortos, sem esperança. Mas o Senhor, através da sua palavra, quando a gente olha Ezequiel, tem uma coisa que Ezequiel fez, que foi muito importante. O Senhor dizia para ele fazer e ele fazia. O Senhor dizia o que é que ele tinha que dizer e ele dizia. O Senhor nessa noite está dizendo para ti, de forma individual, tem ministrado ao teu coração o que é que Ele espera de você. O que é para você fazer. Obedeça. Obedeça. Se tem uma coisa que aconteceu aqui, esse milagre, foi porque ele obedeceu. Ele falou. Não tem como Ezequiel de forma alguma atribuir a ele isso. Quantas e quantas vezes talvez Ezequiel foi lá e pregou para o povo. E o povo estava sem esperança. Estava como esses ossos secos aqui. Sem esperança. Talvez você tenha pregado para o teu filho, tenha pregado para o teu vizinho, tenha pregado para algumas pessoas, e você talvez já esteja sem esperança. Talvez você já esteja entendendo que não há mais jeito. Mas essa noite o Senhor te atraiu aqui para te dizer que não é na tua força, é no poder dEle. É no poder dEle. Observe que a primeira coisa, ele obedeceu. Foram duas coisas que o Senhor fez. Esse processo ele durou foram duas etapas, duas fases. A primeira coisa que ele fez foi a pregação da palavra. Foi na palavra que ele criou. Foi na palavra que ele usou para restaurar, para trazer de novo vida àqueles ossos que não tinham mais vida. Foi a palavra do Senhor. A primeira etapa constituiria na pregação da palavra. Então ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhe, ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Esse texto a gente acabou de ler. Nós vamos lá e vamos dizer para essas pessoas sem esperança, ouça a palavra do Senhor através do sociodrama, através da bandinha, através de um copo de água que você vai servir, através de um banheiro que você vai limpar, através de alguma coisa que você vai fazer. E talvez o teu líder a gente às vezes faz as coisas e fica triste quando a gente não é reconhecido. Mas o Senhor está lá e vai estar contemplando cada um. Não é em vão o seu trabalho. Não é em vão o que a gente vai fazer ali. A gente não está indo para lá para brincar ou para se divertir, ou porque a gente está cumprindo uma agenda. A gente está indo para lá para ser um agente de transformação na vida daquelas pessoas. E ser transformado também. Porque se a gente não fizer, as pedras vão clamar. Mas eu faço parte desse exército, você faz parte desse exército. Você quer se habilitar, porque o general ele não perde. Esse general ele nos dá vitória. Com esse general não tem dúvida. Nós sairemos dessa batalha mais que vencedores. Mas a primeira etapa foi a palavra. E o que nós vamos usar não é apenas as nossas estratégias. As estratégias podem mudar, mas o que não muda é a palavra do Senhor, que ela é eterna. Ela é ontem, hoje e eternamente. Talvez você com a sua equipe esteja acostumado com os resultados. Já sabe o que vai fazer e já sabe qual é o resultado que vai acontecer. A gente está no 11º encontro de jovens. São 11 anos fazendo. Isso aqui é o 29º encontro de casais. Nós estamos, acho que, quanto é o EAC? 8º EAC. Tem muita gente experiente aqui. E a gente já sabe o que vai acontecer. Mas talvez o Senhor, nessa noite, está te atraindo aqui para te dizer, abre mão da sua estratégia. É a palavra que faz a diferença. É a palavra que faz a diferença. Não é a gente, não é as nossas estratégias. As estratégias mudam. Mas a palavra do Senhor não vai mudar. Seja capaz de abrir mão daquilo que a gente sabe, para que o Senhor flua nele, a vontade dele, para que flua em nós aquilo que ele quer fazer, e aquilo que ele vai fluir em nós, a gente não quer que flua, porque a gente quer estar no controle, a gente não quer estar na incógnita. Andar na dependência do Senhor é desafiador, mas o Senhor deseja trazer esse texto de reflexão, e nos fazer pensar que não é na nossa força, mas é a palavra que vai fazer a diferença. E o segundo aspecto que fez com que trouxesse esperança para esses ossos aqui, trouxe esperança para o povo de Israel, e vai trazer esperança para a gente, e vai fazer mudar a vida daqueles jovens que vão estar ali. O segundo ponto é
eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. A palavra vai ser ministrada, mas é o Espírito Santo de Deus que vai convencer. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei, como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e extremo. O que o Senhor está nos chamando para refletir nessa noite, para nos desafiar nessa noite, é se a gente já está na zona de conforto, acostumado a fazer os encontros, acostumado a liderar e já sabe o resultado. O Senhor está dizendo que talvez Ele vai te levar pelo caminho e que você não está acostumado. E quando Ele te levar por esse caminho, sabe o que você tem que dizer? Obedecer. Você tem que dizer sim, Senhor. Porque Ele diz assim, ó, a pergunta que o Senhor fez quando mostrou a Ezequiel aqueles ossos, Ele perguntou: poderia ter vida nesses ossos? E Ezequiel sabiamente respondeu: tu sabes, ó Senhor. Se você talvez está indo para ali, acostumado, talvez pensando assim: a gente já fez tanto, onde é que estão? Você acabou de ver um testemunho de um jovem, que na verdade a Letícia começou, ela foi o canal de bênção e alcançou a família dela inteira. Assim como se perderam alguns, também há pessoas aqui que até hoje estão frutificando. Há pessoas que estão frutificando em 4 cantos dessa cidade. Há pessoas que estão frutificando em outros estados, que saíram daqui, que eram um problema, que foram usados pelo inimigo. Mas a Bíblia diz que onde abunda o pecado, superabunda a graça do Senhor. Porque o encontro com Cristo transforma, o encontro com Cristo traz vida, o encontro com Cristo traz esperança, o encontro com Cristo liberta. E para concluir, quero dizer a você, fique de pé, por favor. Primeiro Ezequiel se dirige aos ossos, ordenando que eles ouçam. Depois o Espírito de Deus, invocando a sua inspiração, suplicou que o Espírito de Deus novamente gerasse vida. Ezequiel apenas obedeceu. Nós vamos para lá para obedecer. Nós vamos para lá para nos colocar no centro da vontade do Senhor. Quando vier dúvida, quando vier, observem bem, preste bem atenção e aqui eu finalizo. Queria já chamar a bandinha aqui. Preste bem atenção. Lá nesses dias, não somente nesses dias, mas nesses 3 dias que a gente vai estar ali, de forma intensa, trabalhando, sacrificando, fazendo o melhor para o Senhor. Se vier dúvida, se vier desesperança, se vier o cansaço, lembre dessa pergunta: como poderia vir a restauração? Como poderia vir a restauração? Como é que vai vir o milagre? Como é que vai vir a vida novamente? O meu convidado ainda não se dobrou a Cristo. E quando vier essas dúvidas, eu quero que você responda: pelo poder de Deus. Você está entendendo o que eu quero falar? Quando vier a dúvida, você vai responder que o milagre vai acontecer pelo poder de Deus. Eu vou perguntar e você vai responder numa só voz, como um exército, numa só voz, como unidos, como igreja, como cristão, onde tem 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, ali Ele está, e o Senhor está aqui. Aquele mesmo Deus que restaurou aquele povo, Ele está aqui para restaurar. Aquele mesmo Deus que fez com Ezequiel, que levou Ezequiel para o deserto, Ele também restaura jovens, Ele restaura vidas. Então, queridos, vocês puderam acompanhar o culto de entrega do EJC, Encontro de Jovens com Cristo, aqui no Templo Central da Assembleia de Deus. Creio que tem sido uma bênção, palavra ministrada e ter tocado no teu coração, para servir ao Senhor com alegria, servir ao Senhor, servir ao próximo com alegria. Deus abençoe a sua vida, continue acompanhando nosso programa, que o Senhor continue te abençoando. O programa é aos sábados às 12, então, e também você é o nosso convidado para estar aqui no Templo Central conosco. Todas as quintas-feiras, às 19h30, nós temos encontro de células aqui no Templo Central. E na sexta-feira nós temos o culto da família. Você é o nosso convidado.
para trazer teus filhos para estar aqui conosco. Você vai ser bem recebido e abraçado por todos nós. Amém? Deus abençoe e até o próximo programa.